Olá, empreendedores e empreendedoras do meu Brasil. Hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem nunca ouviu falar a célebre frase "toda ação tem uma reação", de Isaac Newton? Quem não sabe quem é Isaac Newton, pesquisa na internet que vão saber quem foi Isaac Newton. O que eu quero dizer com essa frase "toda ação tem uma reação"? Maurício, por que você está falando de gestão e toda ação tem uma reação? Senhores, é super normal que quando termina um ano, começa outro, ou quando termina uma semana, começa outra, uma quinzena, começa outra, um mês, começa o outro, um bimestre, começa outro, um trimestre, começa outro, depende do nível da empresa, depende da forma de planejamento de algumas empresas. Elas fazem, revêem, definem novas metas e objetivos, conforme as coisas vão andando. Planejamento não pode ser estático. Eu vou vender 100%. Viu que o mercado não está aceitando a venda de 100% e só está aceitando a venda de 50%, você senta, reorganiza o seu planejamento de objetivos e metas e aí você consegue mais ou menos chegar próximo daquilo que você desejou. Mas nisso, o que acontece na sua grande maioria? Com os meus anos de experiência, o empresário, na hora que você vai fazer um planejamento estratégico, ele vira para você e fala: não, eu preciso crescer 100%, eu quero crescer 50%, eu quero crescer 30%. Aí eu vou contar o que é uma reação depois da ação que ele propôs a fazer, que é o estabelecimento da meta. Você, quando define uma meta, toda ação tem uma reação. Aí eu quero vender 100%, eu quero vender 40%. Isso gera um impacto na tua empresa diretamente. Que tipo de impacto isso pode gerar para você? A minha produção está capacitada, a minha linha de produção, ela é atualizada, está capacitada para aumento desse volume de produção, de venda. Porque o departamento comercial ele tem que falar com o departamento de produção. Peraí, se eu quero vender 40%, eu tenho que ir lá perguntar para o departamento de produção se a minha planta de produção, se a minha fábrica, ela consegue aumentar a produção dela em 40%. Porque não basta eu querer aumentar minha meta ou os meus objetivos em X% se eu não consigo produzir o suficiente. Se eu compro o produto, eu tenho que saber se o meu fornecedor ele consegue aumentar o fornecimento para mim, para eu atingir esse volume maior de venda que eu estabeleci na minha meta. Aí eu também te pergunto, aumentar 40%, eu vou precisar aumentar a minha equipe de venda? Eu vou ter que melhorar a minha equipe administrativa, comercial? Eu vou ter que fazer algum tipo de desenvolvimento, de planejamento, de promoção, de marketing, divulgação? Toda ação tem uma reação. Eu terei pontos de venda suficientes para aumentar minha venda em 40%? O cenário econômico e a economia, elas conseguem absorver? Existe oportunidade para esse crescimento que você deseja? Se você precisa contratar novos vendedores, uma nova equipe de produção, comprar novos maquinários, o mercado tem isso para te fornecer? Você tem um vendedor suficiente? Quanto tempo eu vou levar para treinar? Eu quero começar a vender no segundo semestre. 60% a mais do que eu vendo hoje. Peraí, eu tenho que contratar vendedor no primeiro semestre, treinar, motivar, para quando chegar no segundo semestre eu largar esse cara na rua para ele saber vender. Então, toda ação tem uma reação. Imagina, antes de você definir sua meta e seu objetivo, pensa se a sua empresa está preparada para te comportar esse aumento de venda ou esse objetivo que você quer, que pode ser: vou abrir uma loja nova, vou desenvolver 5 produtos novos, eu vou criar 10 produtos novos de serviço. Vocês têm que entender se vocês estão preparados. A sua empresa está preparada, porque do contrário, você força o teu vendedor, desmotiva o teu vendedor, pressiona o teu vendedor, a empresa não consegue atingir as metas e vem aquela expectativa negativa, todo mundo cai, a energia da empresa cai. Então, lembre-se sempre disso, toda ação tem uma reação. Quero atingir 50%, mas aqui embaixo, na base da pirâmide de produção, de atendimento, de administração, o teu financeiro comporta isso? Pense muito antes de definir sua meta e seu objetivo. Porque muitas das vezes você define uma coisa que você não consegue entregar e sai todo mundo frustrado. Aqui na Capacita NPE, tudo que a gente for falar é sobre gestão. Ok? Tudo aquilo que a gente puder ajudar vocês, nós vamos abrir os olhos de vocês
e fazer com que vocês consigam realizar o sonho de vocês. Ok? Até o próximo vídeo.